Bem, pessoal, vamos lá falar hoje sobre. Deixa eu ajustar minha tela aqui. Vamos falar hoje sobre como montar o plano financeiro. Antes de falar de plano financeiro, eu preciso que vocês entendam o que eu vou falar hoje para poder montar o seu plano financeiro. Precisamos entender o que é o patrimônio líquido. E o que é um plano financeiro. Plano financeiro nada mais é do que a construção de objetivos e você entender onde quer chegar em relação ao dinheiro. Qual o seu objetivo com o dinheiro? Eu preciso chegar nesse ponto. Então, eu vou montar um plano, vou montar ações, planos de ações, ações e estratégias para chegar a esse objetivo. Só que esse objetivo, para você chegar, você precisa montar a base do seu plano. E a base do seu plano são entender os seus patrimônios líquidos. Vou explicar bem direitinho cada um deles, são 4, o como fazer, qual é o cálculo que você faz, para que você entenda sobre o que é patrimônio líquido. Não é uma comprar, não vá logo pensando aí que a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, não conta como patrimônio. Patrimônio líquido é aquele que você tem e não utiliza, e que a qualquer momento eu posso transformá-lo em dinheiro na minha mão, tá bom? Antes da gente falar sobre o patrimônio líquido, eu quero trazer duas histórias para uma reflexão para vocês, certo? Na década de 60 existia uma banda que começou a tocar, uma banda de rock, como muitos jovens se juntam para formar uma banda de rock. Então, foi o que aconteceu. Nessa formação, o líder da banda excluiu o guitarrista, disse a ele que ele não era capaz de tocar numa banda de rock, que ele não sabia tocar guitarra, e aquilo incomodou aquele camarada. Aquele camarada saiu e prometeu para si próprio que seria a melhor banda, ia tocar em todo o mundo, ia ganhar muito dinheiro com isso, e realmente conseguiu. Ele chegou a um patrimônio de venda de discos e de shows, rodou o mundo todo, fez bastante sucesso no conceito de sucesso de bandas de rock, certo? Em relação a números, a resultados, foi bem astronômico. Porém, ele confessa que realmente não conseguiu vencer na vida. Se você observar pelo o lado genérico e o lado do sonho de muitas bandas, ele atingiu resultados que poucas bandas conseguiram. Porém, ele disse que vivia meio que frustrado. Por quê? A banda que ele queria superar, que era o objetivo dele, e não a venda de disco nem o patrimônio, era superar a banda Metallica, a maior banda de todos os tempos. Não é a banda do século, de todos os tempos. Então, por ele ter sido excluído da Metallica no início, e ter passado por aqui, ele queria superar a Metallica, mas nunca conseguia, porque Metallica sempre superava todas as bandas, e ele não conseguiu superar, mesmo tendo excelentes resultados, como ele teve. Então, qual era o objetivo dele? Mesmo se a gente falar de dinheiro, ele tem um dinheiro que muita gente queria ter. Ele atingiu cifras altíssimas. Então, virou um eterno frustrado. Eu vou usar nesse nome eterno, mas foi uma pessoa frustrada, porque o objetivo dele era outra coisa, era mais emocional do que resultado financeiro. E o outro exemplo que eu vou trazer para vocês é o seguinte: no início da banda Beatles, também uma banda conhecidíssima no mundo todo, existe um baterista. E esse baterista ele começou a tocar, porém chegou um produto da banda, no início da banda, e mandou tirar ele. Disse que ele não seria capaz, por N motivos, não era capaz, não tocava bem, para colocar o baterista que tocou durante toda a história dos Beatles. Esse cara ficou frustrado, porém a reação dele foi diferente. Ele parou, esqueceu um pouco a música por enquanto e foi construir uma família. E ele disse que se sentia realizado com essa construção, mesmo sabendo que com alguns anos a banda se tornou no que se tornou. Que ele poderia estar lá nessa banda. Porém, ele construiu família, ele disse que ficou realizado com a construção do que ele fez, em relação às empresas que ele montou, ao que ele fez na vida. Ele disse que o objetivo dele era outro e ficou realizado. Então, o que eu quero trazer isso para vocês é que aqui eu estou falando de dinheiro, mas é uma coisa relativa, certo? Não observe o outro. Ah, meu familiar, meu vizinho, meu conhecido comprou o carro X, eu preciso comprar um melhor. Então, competição, esse tipo de competição não leva a lugar nenhum. Você pode ser uma pessoa frustrada por quê? Você não sabe como estão as contas de outra pessoa. Você não pode estar se comparando. É a sugestão que eu dou. Não se compara a ninguém, compara a você mesmo. Você hoje está melhor do que era ontem? Essa pergunta você tem que se fazer. Olha para você mesmo, não olha por cima da cerca. Foca a tua energia em você, em se superar. Senão você vai ficar se comparando a outra pessoa e você não tem como controlar a outra pessoa. Você tem como controlar a si próprio, suas atitudes, formas de pensar, o que você desenvolve. Então, em relação ao seu patrimônio, ao seu dinheiro, eu digo isso porque eu já atendi pessoas que ganham 20, 25 mil reais, vivem estressadas, não conseguem controlar o dinheiro, e atendo pessoas que ganham 2 mil reais e vivem tranquilo, porque felicidade é um estado de espírito. Beleza? Fica a reflexão aí para a gente iniciar a nossa aula, que eu quero trazer para vocês o seguinte: alguns conceitos do que vem a ser plano financeiro. O que é um plano financeiro?
Nada mais é que a construção do seu futuro financeiro. O que é que eu espero do dinheiro lá na frente? O que é que eu quero com o dinheiro lá na frente? Onde eu vou ter metas e objetivos definidos. Eu quero chegar aqui e estou aqui. Então, eu preciso de um caminho. São metas e objetivos e uma estratégia. Você vai elaborar sonhos a serem realizados. Assim como você precisa, antes disso tudo, identificar ou fazer a identificação dos patrimônios, os patrimônios pessoais que você tem, que são 4, simples, certo? Mínimo para sobrevivência, vou explicar como calcular cada um, mínimo para segurança, o ideal para a sua idade e o necessário para a sua independência financeira, tá bom? Eu vou explicar o que é a independência financeira, que vai te proporcionar a aposentadoria e o que é a aposentadoria. Você pensa, né? Por que que eu vou montar um plano financeiro? Porque você vai ter mais controle do dinheiro. Por que você vai ter mais controle do dinheiro? Porque se eu quero chegar num objetivo, quero chegar aqui e eu estou aqui, qualquer intempérie, qualquer situação, qualquer tentação de sair do orçamento vai te provocar a pensar, poxa, se eu fizer isso, vai prejudicar o meu plano financeiro, vai prejudicar aquele sonho. Porque, como diz Abraham Lincoln, a disciplina te diz o que é disciplina. Nada mais é que você escolher entre o que você quer muito ou o que você quer naquele momento. Eu achei bacana essa frase porque eu quero chegar aqui. Para chegar aqui, eu tenho que seguir uma disciplina, uma estratégia. Então vem aquela tentação de sair do plano financeiro, de gastar mais. Então o que é que você faz? Opa, peraí. Não, eu não vou fazer isso porque isso é momentâneo. E eu tenho um objetivo maior lá na frente, que é uma coisa bem relativa. Então você vai ter mais consistência nas suas escolhas. Você vai saber exatamente o que comprar, o que fazer com o seu dinheiro. Não vai ficar aquela coisa que qualquer tentação de marketing, de vendas, você cai. Certo? Você vai ter mais uso, mais eficiência no uso da sua renda. Aquilo que você ganha, você vai usar com mais efetividade, vai ter mais qualidade nas escolhas, certo? E vai ter bons resultados. O que são bons resultados? Aquilo que você ganha vai ser ideal para aquilo que você precisa, certo? Para aquilo que você necessita, não aquilo que você quer naquele momento, certo? E também você vai planejar a sua aposentadoria. Como eu falei, o dinheiro ele vai te dar liberdade financeira. Liberdade financeira te proporciona a aposentadoria. A aposentadoria nada mais é de quê? Que é você trabalhar se quiser, quando quiser, no que quiser. Vou dar um exemplo: jogador de futebol, ou atletas profissionais, atinge 30, 35 anos e já se aposentam. Ou seja, deixa de trabalhar naquilo e vão trabalhar no que querem, no que gostam, certo? É uma opção. Pessoas que têm grandes resultados, elas têm essa opção de se aposentar, porque o dinheiro proporciona essa liberdade, tá bom? Então, você tendo um bom plano financeiro, entendendo vocês entendendo os seus patrimônios, já é um ponto de partida para você escolher o que quer e como fazer, tá bom? Primeiro, eu quero que vocês anotem o seguinte: nota aí no papel, faz um cálculo aí mental de alguns detalhes. A idade para se aposentar, aquela que você quer. Eu quero me aposentar, deixar de trabalhar com isso, ou não trabalhar mais, ou trabalhar com o que eu quero, a partir de tal idade. Coloca o nome aí da idade, a sua renda mensal, que se você está aqui assistindo essa aula, você já participou das outras sobre controle financeiro, já preencheu a planilha, sabe o quanto é a sua renda mensal. Assim como também sabe quanto é o gasto mensal da família. Quanto é o gasto mensal da sua família? O que é que eu gasto para minha família funcionar durante um mês? E o valor dos investimentos atuais. O que vem a ser esses investimentos atuais? Eu quero que você entenda que são investimentos líquidos, ou seja, a qualquer momento transforma ele em dinheiro para mim, certo? Ah, eu tenho uma casa, Rodrigo, a mais da que eu moro. Beleza, mas essa casa em quanto tempo se transforma em dinheiro? Isso é liquidez. Se você for vender um imóvel hoje, não é tão rápido. Então, eu preciso ver aqui os investimentos atuais. Eu não tenho nenhum. Tranquilo, coloca zero. Eu só quero que você entenda a sua situação. A gente não vai estar julgando aqui se alguém tem mais ou menos, não. É só a sua situação. Como exemplo, vou pegar um número genérico de várias pessoas que eu já atendi, que seria 35, certa idade, ele quer se aposentar com 60, tem uma renda mensal de 6 mil reais e um gasto da família dele de 5 mil. Para manter a família dele, ele gasta 5 mil reais. E os investimentos que ele tem atualmente é de 25 mil reais. Como eu estou dando um exemplo, investimentos de liquidez sem uso. Ou seja, o carro que você tem é um meio de transporte, não é investimento. Até porque o valor da depreciação vai caindo constantemente. Né? E cada vez mais fica depreciado o valor do carro. E casa você está morando, é uma moradia, não é um investimento. Tá bom? Nesse sentido. Mas você tem várias casas e recebe o seu aluguel, eu quero que você entenda, o investimento atual líquido, certo? Vamos para frente.
primeiro patrimônio que você tem que calcular para a gente entender a montagem do plano financeiro, certo? Essa aula vai ter uma segunda aula sobre esse tema para que a gente possa dar sequência ao trabalho gradativo. Então, o patrimônio mínimo para sobrevivência, que é o PMS, é 4 vezes o gasto mensal da sua família, ou seja, aquela velha reserva de emergência, que a gente chama. São 4 vezes o gasto mensal da família. Ou seja, nesse exemplo aqui do nosso colega, nós temos 4 vezes o quê? 5 mil reais, que dá 20 mil reais. Você tem que priorizar a construção dessa reserva. A prioridade é construir essa reserva. Primeiro ponto, você tem que batalhar, certo? Quem fez a aula de iniciação dos investimentos, quem está no meu grupo de investimentos, já entende como fazer todos esses investimentos, então sabe do que a gente está falando aqui, tá bom? Então, o segundo patrimônio que você tem que ter em mente é o patrimônio mínimo para a segurança, PMS, mínimo para a segurança. Aliás, é o PMSEG, faltou colocar só o EG ali. Mas o mínimo para segurança, o PMSEG, é 10 vezes o gasto mensal da família, certo? Em 10 meses, nesse nosso caso de 5 mil reais, são 10 vezes 5 mil reais, ou seja, PMSEG de 50 mil. Uma sugestão que a gente dá aqui, se você já tiver o patrimônio mínimo para sobrevivência, que é o PMS, esse patrimônio pode ficar para médio prazo, ou seja, de 2 a 5 anos. Primeiro constrói o patrimônio para sobrevivência, depois o mínimo para segurança. É o segundo patrimônio que você vai construir, tá bom? E o terceiro é o patrimônio ideal para a idade. Esse é um cálculozinho que você vai ter que fazer de acordo com a sua idade. PI é 10% vezes o gasto anual da família. Se você sabe o mensal, vai saber o anual, vezes a sua idade. Ou seja, 10% nesse exemplo aqui de 5 mil reais por mês. 10% de 12 vezes 5 mil, vezes 35 anos, ou seja, 6 mil vezes 35. O patrimônio ideal para a idade que é relativo seria 210 mil reais. É esse patrimônio que você tem que ter. Qual a diferença de quem começa antes ou começa depois? É a mentalidade. Se você tem 35 anos e começou agora, lógico, o cara que tem essa mentalidade e começou com 18 anos vai chegar um pouco mais rápido, mantendo a constância e disciplina, certo? Ele vai ter um patrimônio até, pode ser que tenha até maior. Mas o importante é você se comparar com você mesmo, não com o cara que tem 18 anos. Eu quero que você tenha essa mentalidade. Então, se esse PI de você estiver abaixo do ideal, você vai ter que reduzir o quê? Tanto alguns objetivos, quanto, ou então aumentar o tempo, como reduzir os seus gastos. Vocês estão vendo que quanto melhor o meu controle financeiro, essa multiplicação aqui ó, de 12 vezes 5 mil, digamos que eu consiga baixar para 4.500, para 4 mil. Então, quanto melhor a minha gestão financeira pessoal, mais próximo eu fico dos meus patrimônios. Por isso que é relativo. Depende da idade de cada um, depende da gestão de cada um. É importantíssimo que cada um tenha sua boa gestão financeira, a sua gestão financeira pessoal, como de investimentos, que é o que eu vou falar agora, que seria o PLS, Patrimônio para a Liberdade Financeira, que nada mais é que é 10 vezes o gasto mensal da família dividido pela rentabilidade líquida anual. O que é isso? Essa rentabilidade líquida anual é a parte onde você trabalha os seus investimentos. Lá no início eu pedi a você para me informar a quantidade de investimentos que você tem. Rodrigo, eu tenho zero. Coloca zero aí um exemplo. Nesse exemplo, eu até reduzi os gastos mensais, certo? Por quê? Você vai ficar, poxa, Rodrigo, é muito longe, esse valor eu não tenho. Pare com crença limitante. Tenha em mente o seguinte, eu tenho esse ponto a chegar. Pode ser longe como for, mas eu não tenho um ponto a chegar, então eu vou trabalhar para chegar até ele, elaborar minha estratégia. É a montagem do meu plano financeiro. A gente está descobrindo aqui os patrimônios individuais. Isso vai de cada um. Por isso que eu digo e repito, olha para você, olha para o seu umbigo. Você é melhor do que era ontem? Isso é o que importa. Então, essa rentabilidade líquida anual vai te dizer a capacidade de você gerir os seus investimentos. Tanto gerir as suas finanças pessoais, como gerir o investimento. Agora, se você é um cara que deixa à vontade, não pensa nisso, beleza, tranquilo. Se você não trabalha nos seus sonhos, vai trabalhar para o sonho de alguém. É simples assim. Vivemos num mundo de causa e efeito. Ou você faz, ou alguém faz, ou você vai fazer para alguém. É simples assim. Então, nesse exemplo aqui, 10 vezes eu baixei o gasto mensal, 10 vezes o gasto mensal da família. Então, 10 vezes 40 mil dividido por 10%. Só que 10% é a rentabilidade anual, certo? Então, vai ter 40 mil dividido por 0,1 dá 400 mil. O que isso quer dizer? Que esse exemplo aqui,
esses 400 mil reais, ele tendo uma rentabilidade anual líquida de 10%, vai proporcionar os gastos mensais da família dele, certo? Se ele conseguir fazer esses 10% anuais líquidos, porque quando você tem seus impostos, você tem paga imposto de renda e alguns tributos. Então, esses 10% são líquidos. Você bota lá na planilha, faz todo o cálculo. Por ano, eu tiro 10, nesse exemplo aqui, eu tiro 10%. Então, se você fizer 10% por ano, divide 10% por 12, com 400 mil reais você consegue a sua liberdade financeira. Você trabalha para quem quer, se quiser e como quiser. Então você consegue sua liberdade financeira. É esse cálculo que você faz para o seu patrimônio. Olha só, a gente fez aqui 10 vezes 4 mil. Se você consegue reduzir esse gasto, esse patrimônio, olha só que coisa interessante, esse patrimônio vai diminuir. E se você conseguir uma rentabilidade maior, ou seja, ao invés de 10% por ano, conseguir 12%, 15% por ano, 20% por ano, esse patrimônio também cai. Quanto maior a sua capacidade de gestão financeira pessoal e capacidade de gestão dos investimentos, melhor é esse resultado. Mais livre você fica. Você não fica dependendo, eu tenho que trabalhar por conta só do dinheiro. Não, o dinheiro é um resultado de um trabalho que você faz. Então, quanto melhor a sua gestão, quanto melhor você consegue desenvolver isso, mais rápido você consegue essa liberdade. É isso que eu quero trazer, esse raciocínio para você, certo? Porque nós temos os 4 patrimônios. Poxa, Rodrigo, eu tenho que conseguir qual o primeiro? Eu sugiro a você que seja progressivo. Primeiro, sobrevivência, depois segurança, depois ideal para a sua idade e o necessário para a sua independência financeira. Que seria mais ou menos assim. Um fica dentro do outro, para que você tenha isso em mente, certo? Por mais quanto deu o número aí, a ideia de trazer esses patrimônios é para eu dar um sacode na sua cabeça de que você precisa gerir bem tanto as suas finanças quanto os seus investimentos. E isso quem melhor faz é você, não terceirize. Busque conhecimento no seu tempo, gradativamente, devagar. Busque no seu tempo para que você entenda esse tipo de gestão, tanto financeira quanto dos investimentos. Então, dentro dos patrimônios, você vai ter o da sobrevivência, que está dentro do patrimônio da segurança, que está dentro do patrimônio ideal para a sua idade, que está dentro do independência financeira. Ou seja, todo aquele valor você vai somando gradativamente até chegar no valor da independência financeira. Quando você bater esse da independência financeira, isso quer dizer o quê? Que os seus gastos mensais são cobertos pela rentabilidade dos seus investimentos. Tá bom? Eu quero que você tenha isso em mente, quero que você se provoque e entenda, poxa, eu estou aqui, eu não tenho nada de investimento. Então vamos buscar o conhecimento, vamos começar a estudar e começar a investir. Rodrigo, aí vamos quebrar um pouquinho aquele paradigma de que só investe quem tem muito dinheiro. Eu pergunto, você tem 10 reais para investir? 10 reais não é um lanche que você faz hoje, não é 10 reais. Então, com 10 reais você começa a investir. E você pode começar a aplicar devagar. Quais são os 3 pilares para investimento? Certo? Conhecimento, você está aqui vendo essa aula, você está tendo. A estratégia, certo? Que é montar o como eu vou chegar lá. E o terceiro é a disciplina. É todo mês eu fazer esse meu controle e fazer meu aporte mensal. Coloquei esses 3 pilares no meu investimento, o céu é o limite. Você chega onde você quiser. Onde você quer chegar está longe, então você melhora a sua gestão financeira, melhora a sua gestão de investimentos. Quanto mais você melhorar, mais próximo fica do objetivo. Quanto mais você buscar conhecimento, mais estudar e melhorar a sua estratégia, mais o teu objetivo vai se aproximando. Qualquer um que seja, a aposentadoria, viajar, comprar um carro, aí a questão sua, comprar uma casa, o que seja, comprar alguma coisa daqui a 2 anos, quanto melhor a sua gestão financeira e de investimentos, mais próximo fica o teu objetivo. Eu queria finalizar essa aula com aquela frase que eu sempre falo no final, que o dinheiro ele é um excelente funcionário, porém ele é um péssimo patrão. Quanto melhor você bota ele para trabalhar, mais resultados ele dá. Agora, se você deixar ele à vontade, ele vai ser um péssimo patrão. Que o diga aquelas pessoas que já passaram por crises, por gestões financeiras péssimas, como eu já fui, um horrível gestor financeiro pessoal, tive esse aí, senti na pele, eu tenho propriedade para falar sobre má gestão financeira pessoal, e eu sei o quanto esse dinheiro que você vai deixando ele à vontade, deixando ele só, ele corrói a tua paciência, corrói o teu tempo, e você quando vem resolver é bem pior do que você estudar um pouquinho. Alguém que acha que é ruim estudar, buscar conhecimento. Cara, é muito pior você gerir depois que o buraco tá lá embaixo, certo? Então, fica essa frase aí para a gente encerrar a nossa aula. Dinheiro é um excelente funcionário, porém um péssimo patrão. Pessoal, muito obrigado pela atenção.
certo? Qualquer dúvida, fala comigo. Tem minhas redes sociais aí, tem meus contatos, tá bom? Ou se tá vendo esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram, ou onde quer que seja, fala comigo. Estou à disposição, beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!